Graça e paz a todos. Amém. Graça e paz a todos. Amém. Graça e paz a todos. Eu estou dando a oportunidade de vocês falarem mais forte. Porque assim, gente, eu gosto, quando eu estou na presença do Senhor, eu gosto de ser intenso, entendeu? Então eu quero te incentivar a vocês começar a ser intenso desde o seu amém, desde a sua participação. Porque, querido, nós tivemos um Deus que foi intenso na cruz. Nós temos um Deus que é intenso na nossa vida hoje. Nós temos um Deus que é intenso em nos abençoar. Então, toda vida que eu saio para louvar a Deus, eu digo a Deus que eu quero dar o meu melhor. Eu lembro de uma história de um rapaz que tinha uma banquinha de cachorro quente. Chegou um mendigo para ele e pediu: me dá um cachorro quente. Aquele cara apressado para fechar a banquinha, estava no final da noite. Ele foi lá, fechou a banquinha, fez um cachorro quente michuru, um cachorro quente de vascaíno, sabe? Aquele cachorro quente meio ruim, meio frio. Aí deu para o mendigo, né? E saiu. Quando ele estava indo embora, Deus falou com ele e disse assim: ei, você fez o seu melhor para aquele mendigo? Aí ele olhou assim e disse assim: meu Deus, eu realmente não fiz o meu melhor. Ele voltou, reabriu a banquinha, mandou procurar um mendigo. Quando trouxeram o mendigo, ele pegou um cachorro quente. Ele não botou uma salsicha, ele botou 2 salsichas, ele botou muito molho, ele botou muita batata palha. Aí ele chegou para o mendigo e disse assim: agora eu vou te dar um cachorro quente de flamenguista. Brincadeira. Ele olhou para o mendigo, depois daquele cachorro quente que ele fez, e quando aquele mendigo chegou, ele disse: agora sim, eu estou te dando o meu melhor. E entregou para aquele mendigo. Quando eu vi essa história, automaticamente o Espírito Santo falou comigo e disse assim: Samuel, você precisa entender que toda vida que você vier falar comigo, toda vida que você for me adorar, toda vida que você entrar na minha presença, toda vida que você for na minha casa, eu quero de ti o teu melhor. Eu não quero parte de você, eu quero o seu melhor. Então, queridos, eu quero te dizer que essa é uma noite de milagres. Essa é uma noite que Deus vai estabelecer coisas novas na sua vida. Essa é a noite que Deus vai renovar a aliança com você. É a noite que Deus vai te relembrar a promessa. É a noite onde o medo vai ser deixado de lado. É a noite que tua mentalidade vai mudar. Nessa noite vai acontecer muita coisa aqui, e eu tenho certeza que Jesus vai fazer a parte dele. Eu tenho certeza que Jesus vai falar com você. Eu tenho certeza que Jesus vai fazer coisas grandes aqui. Eu tenho certeza que você vai sair daqui hoje transformado. Mas eu quero te dizer que da mesma maneira que eu tenho essa certeza, eu quero te falar que você também precisa ter certeza. Você precisa ansiar por Deus, assim como a corça anseia por águas. Porque às vezes a gente vem para cá e, sabe, queridos, a gente vem de uma maneira e fica assim, sei lá, mais ou menos. Não, querido, você tem que entender, voltar a entender que o Criador da vida está aqui, que o nosso Deus que é santo está aqui. Então, se esse Deus que é santo está aqui, eu vou fazer como Bartimeu, eu vou gritar, eu vou pedir, eu vou exaltar, eu vou clamar, porque o que tiver ao meu alcance, você pode ter certeza que eu vou fazer aqui hoje. Então eu quero te dizer que hoje não é um dia comum, amanhã não será um dia comum. Eu quero te dizer que hoje é o dia que Deus vai falar com você. Abra sua Bíblia em Números, capítulo 13. Queridos, eu vou pregar aqui hoje a mensagem da minha vida. Se pode dizer que eu tenho uma mensagem que é a minha vida, essa aqui é uma delas. Eu tenho 3 mensagens que são a mensagem da minha vida, que falam de momentos diferentes. Mas essa daqui é uma delas, ela é muito especial. Porque no ano de 2017, eu recebi uma revelação de Deus. Eu morava no Ceará, estava tudo muito bom, estava tudo muito tranquilo. Quanto tempo eu tenho, hein? Só para... Pode ir? Então a gente fica aqui até 1h da manhã, então, não se preocupa não. E em 2017 eu tive uma revelação de Deus, onde Deus mandou eu ir embora do Ceará para São Paulo. E para mim foi uma mudança muito difícil. Eu tinha acabado de montar a casa que eu sempre sonhei. E depois de Deus mandar eu ir embora para São Paulo, porque Ele teria para mim um tempo de transição em São Paulo, Ele disse que eu tinha que dar os meus móveis, eu tinha que dar a maioria das coisas, e que eu não iria levar a mudança para São Paulo. Para você ter ciência do que eu levei da minha casa, eu só levei uma cama. Foi só a cama, não foi, amor? Foi só a cama.
Foi só a cama e as roupas, e uma penteadeira da Fabiola. O resto, tudo que eu tinha dentro de casa, eu saí distribuindo. E foi eu e a Fabiola em 2017 com a mão na frente e outra atrás, para São Paulo, moramos na casa de amigos. E queridos, eu ouvi a palavra de Deus, e quando eu cheguei em São Paulo, eu nunca pensei que eu ia viver uma crise como eu vivi em São Paulo. Foi crise ministerial, foi crise no casamento, foi crise de identidade, de eu duvidar de quem eu era em Deus, do meu chamado, foi crise financeira, todos os aspectos de uma crise, você pode imaginar, eu vivi. Só que teve a pior crise de todas, eu parei de escutar a voz de Deus. Sabe quando está tudo errado, está tudo dando errado, sabe quando você olha, não tem saída, e você não escuta os céus, você não escuta Deus. Você sabe o que é você ser um pregador e você viajar pregando, e de repente você passa um tempo sem escrever nenhuma mensagem, quando de repente você para de escrever e começa a recusar convites, porque já tinha ido nas igrejas pregar todas as suas mensagens. Foi basicamente isso que eu vivi até março de 2018, mas quando chegou em março de 2018, os céus se abriram. Querido, 2018 foi um ano tão incrível para mim, foi um ano tão incrível, tão incrível, tão incrível, tão incrível, que só em 2018 Ele falou mais comigo do que em toda a minha vida somada. 2018 foi um ano que financeiramente para mim foi muito bom, então foi um ano que foi um startar, uma mudança de vida. E não se iluda, sempre quando você estiver passando por um grande deserto, pode ter certeza que é Deus subir no teu nível. Então se alegre. Se você chegou aqui, se as coisas estão difíceis, se você chegou aqui, você olha para um lado, olha para o outro e não sabe o que fazer. Se você chegou aqui, mesmo você fazendo sua parte, parece que o céu se fechou. Se eu fosse você animava, é porque Jesus está te transferindo, Jesus está te promovendo. Vai vir um nível muito mais alto de excelência, vai vir um nível muito mais alto de glória, vai vir um nível muito mais alto de revelação. Quando Jesus faz isso, Ele está nos promovendo, e foi exatamente isso que aconteceu. Eu lembro muito bem, assim que Deus falou comigo, e quando Deus começou a falar, que é essa mensagem que eu vou pregar aqui para vocês, depois que Deus começou a falar, e eu terminei de escrever essa mensagem, onde eu só sabia chorar, eu olhei para Deus e falei assim: Deus, por que você me trouxe para São Paulo? Por que você me trouxe para o deserto para eu passar fome? Aí Jesus falou assim para mim: não, Samuel, quem disse que eu levo as pessoas para o deserto para passar fome? Eu falei: Deus, mas eu passei, eu vi isso na igreja a vida toda, vai passar fome no deserto. Sabe o que Jesus falou para mim? Jesus disse assim: Samuel, eu não levo ninguém para o deserto para passar fome, eu levo as pessoas para o deserto para comer da comida que eu dou. É diferente, é para comer do que Ele dá. Ele está só trocando a alimentação. Quando Jesus nos leva para o deserto, é que Ele quer que você coma daquilo que Ele vai te dar. Aí Ele falou: Samuel, o problema era porque você não estava querendo comer, e você passou fome, mas tinha pão na mesa, tinha pão na terra do pão. E queridos, eu quero te dizer que, da mesma maneira que eu tenho certeza que essa mensagem mudou a minha vida, eu tenho certeza que ela vai dar starts aqui em muitas pessoas. Deixa eu te perguntar uma coisa: quem tem uma promessa de Deus aí? Dá um amém quem tem uma promessa de Deus. Amém bem forte, coisa boa. Números capítulo 13. Antes de eu começar a ler, eu quero falar do livro da minha esposa. Ele está sendo vendido ali no final. A culpa não é sua. Gente, esse livro é um livro maravilhoso. Não é porque minha esposa escreveu, no final ela vai estar assinando ali atrás. Mas se você quiser ver Deus curar suas feridas, se você quiser ver Deus te curando de feridas do passado, de abusos que você passou, ou então se você quiser ter noção e ajudar pessoas, não deixe de comprar esse livro. A gente tem recebido muitos testemunhos, muitas pessoas mandam mensagens, mas o Marcelo da Mundo Cristão, ele me ligou recentemente e me mandou uma mensagem de uma moça que tinha recebido o livro dele e mandou para ele. Ela disse que essa moça, ela passava por um trauma muito grande, e quando ela começou o livro, aqueles traumas começaram a voltar, e Deus começou a fazer um processo nela, e ela disse que não estava conseguindo terminar o livro, até que ela saiu andando com o livro na mão, e de repente, ela estava
no terminal de ônibus, e ela com um livro na bolsa. Ela viu outra menina com um livro, e quando essas duas meninas se olharam, a menina olhou para ela e disse assim: a culpa não é sua. As duas começaram a chorar e começaram a se abraçar, e ela mandou: naquele momento eu senti o abraço de Jesus ali comigo, eu tive certeza que a culpa não era minha. Querido, se você puder fazer esse investimento na sua vida, vai estar ali atrás, ele custa apenas R$30, aceita cartão de débito, crédito. Eu tenho certeza que Deus vai falar muito com você. Vamos lá, número 13, todo mundo achou? O Senhor disse a Moisés: envie homens para fazer o reconhecimento da terra de Canaã, a terra que eu dou aos israelitas. Eu vou repetir isso aqui para vocês terem noção. Envie homens para fazer um reconhecimento da terra de Canaã, a terra que eu dou aos israelitas. Mande um líder de cada tribo de seus antepassados. Moisés fez como o Senhor ordenou. Vamos lá para o versículo 25 agora. Depois de passarem 40 dias explorando a terra, os homens retornaram a Moisés, a Arão e a toda a comunidade de Israel em Cádiz, no deserto de Parã. Relataram o que tinham visto a toda a comunidade e mostraram os frutos que trouxeram da terra. Este foi o relatório que deram a Moisés: entramos na terra a qual você nos enviou, e de fato é uma terra que produz leite e mel com fartura. Aqui está o tipo de fruto que nela há. Contudo, o povo que vive ali é poderoso, e suas cidades são grandes e fortificadas. Vimos até os descendentes de Enaque. Os amalequitas vivem no Negueb. Os hititas, jebuseus e amorreus vivem na região montanhosa. Os cananeus vivem perto do litoral do mar Mediterrâneo e no vale do Jordão. Caleb tentou acalmar o povo que estava diante de Moisés. Vamos partir agora mesmo para tomar a terra, disse ele. Com certeza podemos conquistá-las. Mas os outros homens que tinham feito com ele o reconhecimento da terra discordaram. Não podemos enfrentá-los, são mais fortes do que nós. Então espalharam entre os israelitas um relatório negativo sobre a terra, dizendo: a terra que atravessamos a fazer o reconhecimento devorará quem for morar ali. Todas as pessoas que vimos são enormes, vimos até gigantes, e os descendentes de Enaque. Perto dele nos sentimos como gafanhoto, e também era assim que parecíamos para ele. Em toda a comunidade começou a chorar em voz alta, e continuou em prantos a noite toda. Se as suas vozes se elevaram em grande protesto contra Moisés e Arão. Se ao menos tivéssemos morrido no Egito, ou mesmo aqui no deserto. Porque o Senhor está nos levando para essa terra só para morrermos em combate? Nossas esposas e crianças serão capturadas como prisioneiros de guerra. Não seria melhor voltarmos para o Egito? E disseram uns aos outros: vamos escolher um novo líder e voltar para o Egito. Moisés e Arão se curvaram com o rosto em terra diante de toda a comunidade de Israel. Dois dos homens que tinham feito o reconhecimento da terra, Josué, filho de Nun, e Caleb, filho de Jefoné, rasgaram suas vestes e disseram a toda a comunidade: a terra da qual fizemos reconhecimento é muito boa, e se o Senhor se agradar de nós, Ele nos levará em segurança até ela e a dará a nós. É uma terra que produz leite e mel com fartura. Não se rebelem contra o Senhor, e não tenha medo dos povos da terra. Diante de nós eles estão indefesos, não tem quem os proteja, mas o Senhor está conosco. Não tenham medo deles. Olha para a pessoa que está do seu lado e diga assim, bem forte: não tenha medo deles. Não tenha medo deles. Não tenha medo deles. Não tenha medo deles. Queridos, o que eu acho interessante nessa história é que, se você olhar, Deus chega para Moisés e diz assim: olha, vai fazer o reconhecimento da terra que eu dei aos israelitas. Note que Deus não mandou eles conquistarem a terra, Deus mandou eles fazer o reconhecimento. Em outras palavras, Deus já tinha prometido: a terra é de vocês, eu dei aos israelitas. E se você for estudar um pouquinho a história,
Essa era uma promessa que Deus ele não tinha feito somente para aqueles israelitas. Era uma promessa bem antiga que vinha de gerações, que Deus tinha prometido a Abraão, que Deus tinha prometido a Isaac e que Deus tinha prometido a Jacó. E como Deus é fiel para aquilo que Ele fala, como Deus é fiel às suas promessas, Ele olhou e disse assim: pronto, chegou o momento de eu cumprir essa promessa, chegou o momento de vocês analisar, de vocês reconhecerem a terra que eu dei para vocês. Só que aquele povo que viu grandes milagres, aquele povo que viu o mar se abrir, aquele povo que viu as 10 pragas do Egito, aquele povo que viu o maná caindo, aquele povo que viu a água saindo da rocha, que viu Deus mandar cordonizes, aquele povo que viu tantos milagres através de Moisés, que via milagres todos os dias, aquele povo quando se chegou diante do gigante, teve medo. Quando ele chegou diante do cumprimento da promessa, quando ele chegou na hora do filé mignon, eles pararam com medo. Então eu comecei a me perguntar: Deus, o que foi que fizeram eles parar com medo? O que foi que fizeram eles parar? O que foi que fizeram esse povo que via milagre todo dia não acreditar que o Senhor ia dar aquela terra? E a primeira coisa que eu quero falar para vocês é algo bem simples, mas que muitas vezes acontecem conosco todos os dias. E não se ilude, acontece comigo de vez em quando. Eu preciso relembrar. Hoje era um dia que eu estava relembrando isso para mim mesmo. Eles esqueceram que eles tinham uma promessa de Deus. E se Deus tinha prometido, Ele iria cumprir. Eu não sei como você chegou aqui hoje, mas eu acredito que todos aqui têm uma promessa de Deus. E não sei o que dizem as circunstâncias, mas eu quero te dizer que Deus vai cumprir tudo aquilo que Ele prometeu na sua vida, na sua casa, na vida da sua família. Se Deus prometeu, Ele vai cumprir. Mas Samuel, olha o que o povo diz: nós não podemos enfrentá-los, são mais fortes do que nós. Queridos, tem vezes que o gigante é bem mais forte do que nós, mas conosco está o Senhor dos exércitos. E deixa eu te dizer uma coisa: crente não vive pelo que as circunstâncias dizem, crente vive por aquilo que sai da boca de Deus. Crente vive de promessa, e se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Não são o que as circunstâncias dizem, mas o que Deus diz sobre você. Eles pararam porque esqueceram que tinha uma promessa. E sabe, queridos, muitas vezes é muito fácil para a gente parar. Muitas vezes a gente está aqui empolgado, e quando de repente a gente para, se desanima. Mas eu quero te lembrar hoje, eu quero trazer a memória hoje, que o nosso Deus é um Deus de promessa, que o nosso Deus, se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Quem sabe você está pensando: mas pastor, você não conhece a minha história, você não conhece a minha vida, você não sabe o que eu passei. E sabe, querido, e quando se fala de promessa de Deus, eu tenho uma experiência com Deus que foi algo incrível. Eu, quando aceitei a Jesus, não está gravando, né? Está gravando? Tá? Está ao vivo? Não tem problema não, então. Não pode deixar de falar. Lá, lembrei onde eu estava. Vamos lá. É o gigante, estou lembrando. Que eu tenho um déficit de atenção. Quando eu aceitei Jesus, eu passei uma das maiores provas da minha vida. Eu morava com um amigo meu, que de repente esse amigo meu, ele engravidou a namorada, e ele começou a pedir que eu saísse da casa dele. Só que para mim ficou difícil sair da casa dele. Eu morava em Fortaleza, meus pais moravam no interior, porque eu não tinha para onde ir. Eu ligava para o meu pai chorando, dizia: pai, me ajude a alugar um apartamento, eu estou fazendo faculdade aqui, você sabe que está difícil. Aí meu pai chorava e dizia assim: filho, você sabe que eu estou meio quebrado, você sabe que as coisas estão difíceis, infelizmente agora papai não pode te ajudar.
E eu chorava muito com essa situação. Esse meu amigo pedia todo dia para eu sair de casa, e eu não tinha como sair de casa naquele momento. Só que eu lembro que todas as vezes que eu ligava para minha mãe e falava para minha mãe o que estava acontecendo e pedia para ela orar, minha mãe no telefone falava assim para mim: filho, você tem uma promessa de Deus? E eu respondia: sim, mãe, eu tenho uma promessa de Deus. E ela falava: quem tem uma promessa de Deus tem tudo. No outro dia eu ligava: mãe, vamos orar, está difícil. Filho, você tem uma promessa de Deus? Sim, mãe, eu tenho. Pois quem tem uma promessa de Deus tem tudo. Se as coisas estavam ruins, pioraram. Meu amigo chegou para mim e disse assim: olha, eu te dou até segunda-feira para você sair, porque a minha namorada vem morar aqui comigo e eu não quero mais você aqui. Então meu pai foi na sexta-feira procurar apartamento para mim em Fortaleza. Fui eu, meu pai e minha mãe, ficamos sexta, sábado, domingo procurando, segunda procurando, e por incrível que pareça, a gente não achou um apartamento. Você sabe o que é você procurar em vários bairros, você não achar nenhum um apartamento que se adeque à sua realidade? Eu lembro que 2 horas da tarde, eu, minha mãe e meu pai voltamos para casa. Eu comecei a chorar. Eu olhei para o meu pai e disse assim: pai, parece que o sonho acabou, mãe, parece. Eu vou arrumar minhas coisas, porque eu vou trancar a faculdade e a gente vai voltar para a morada nova, o sonho acabou. A minha mãe olhou para mim e disse assim: filho, você tem uma promessa de Deus? Eu disse: mãe, eu tenho uma promessa de Deus. Pois quem tem uma promessa de Deus tem tudo. Quando eu estava indo arrumar minhas coisas, ela olhou para mim e disse assim: ei, vai para onde? Eu vou arrumar minhas coisas, eu vou embora. Novamente ela olhou para mim e disse assim: filho, você tem uma promessa de Deus? Eu disse assim: mãe, só falta algumas horas, eu tenho que ir embora, está vendo o tempo, já são 2:30 da tarde, 4 horas eu tenho que sair daqui. Minha mãe olhou na minha cara, apontou o dedo e disse assim: poderiam ter só 5 minutos. Filho, você tem uma promessa de Deus? E eu disse: tenho, mãe. Ela disse: pois quem tem uma promessa de Deus tem tudo. Poucos minutos depois, o telefone do meu pai tocou, era um amigo dele. E quando esse amigo do meu pai ligou, meu pai não resistiu e começou a desabafar o problema que estava acontecendo. Aquele amigo do meu pai falou assim: Chico, por que você não me falou disso antes? Deixa eu te falar uma coisa, eu tenho um apartamento de 3 quartos, mobiliado, os meus móveis estão lá e eu não estou morando lá. Pode colocar o Samuel lá, pode levar o Samuel, segura, pode colocar o Samuel e levar ele lá. Aí quando meu pai chegou e voltou dizendo o que tinha acontecido, que esse amigo dele estava dando esse apartamento, minha mãe olhou para mim e disse assim: filho, você tem uma promessa de Deus? Eu disse: tenho, mãe, pois quem tem uma promessa de Deus tem tudo. Eu não sei como você chegou aqui hoje, mas eu quero te dizer, se você tem uma promessa de Deus, você não precisa de mais nada. Você não é o que a circunstância diz, você é aquilo que Deus diz. Se Ele prometeu que vai mudar a tua história, Ele vai mudar. Se Ele prometeu que vai salvar a tua família, Ele vai salvar. Se Ele prometeu que ia te exaltar, Ele vai te exaltar. Sabe, queridos, a gente precisa entender que a única coisa que a gente tem de absoluto é Deus. E se você tem Deus, você tem tudo. Sabe? Não importa a situação, não importa as circunstâncias, não importa o que dizem, o que importa é o que Deus falou sobre você. Sabe qual foi o problema daquele povo? Porque Deus falou: a terra que eu dei aos israelitas. Sabe qual foi o problema deles? Eles não escutaram Deus, eles escutaram os espias. Os espias chegaram: eles são grandes, eles vão nos matar.
Diante dele nós somos como gafanhoto. Sabe o que acontece? Muitas vezes a gente começa a escutar de onde não é para escutar. A gente começa a escutar de quem não conhece a nossa intimidade. A gente começa a escutar de quem não sabe o que está acontecendo. A gente começa a escutar de quem é limitado como nós. A gente começa a escutar de quem não pode mudar as circunstâncias. A gente começa a escutar de quem não sabe o todo, e para de escutar a Deus. Deus me trouxe aqui hoje para te dizer que está na hora de parar de ouvir as circunstâncias. Está na hora de parar de ouvir o que as pessoas dizem e se concentrar no que Ele diz sobre você, no que Ele diz sobre a tua casa, no que Ele diz sobre o teu trabalho, do que Ele diz sobre as tuas finanças, no que Ele diz sobre a tua família, no que Ele diz sobre a tua vizinhança, no que Ele diz sobre Cabo Frio, no que Ele diz sobre o Brasil. E o que Ele diz para nós hoje é que eu, Deus, vou cumprir tudo aquilo que eu prometi. Então olha para a pessoa que está do seu lado e pergunta: ei, você tem uma promessa de Deus? Não, pergunta com mais empolgação: ei, você tem uma promessa de Deus? Pois se anima aí, porque quem tem uma promessa de Deus tem tudo. Aleluia. Sabe aí, número 1, eles esqueceram que tinha uma promessa. Número 2, eles permaneceram com a mentalidade de escravo. Repita comigo: mentalidade de escravo. Sabe por quê? Sabe onde é que estava a mentalidade de escravo deles? Olha os espias foram olhar a terra. Quando os espias voltam, olha o que é que eles falam: diante dele nós somos como gafanhotos. Se você notar o relatório que os espias davam deles mesmos, nós somos gafanhotos. Não foram um povo da terra, foram eles mesmos que se viam como gafanhoto. E eles olharam e disseram assim: eles são muito gigantes, a gente não pode contra eles. Mas eles acabaram de presenciar e de vivenciar um milagre que foi a saída do Egito. Eles vivenciavam o milagre do maná caindo todo dia. Qual era o problema dele? Eles tinham uma mentalidade de escravo. Porque, sabe por quê, querido? Não adianta mudar de ambiente se você não mudar de mentalidade. Não adianta mudar de ambiente se você não mudar de mentalidade. Deixa eu te falar uma coisa: escravo eu era do pecado, escravo eu era de Satanás. Em Cristo já não sou mais escravo, em Cristo eu sou filho, e como filho eu me torno co-herdeiro em Jesus, de todas as bênçãos celestiais em Jesus eu me torno co-herdeiro de Deus. Então já não sou mais escravo, eu sou filho, e como um filho que eu sou, eu tenho acesso ao papai. João, lá em Apocalipse capítulo 4 versículo 1, a primeira coisa que João vê é uma porta aberta no céu. Sabe por quê? Porque como filho você tem acesso ao pai. Então, querido, não adianta mudar de ambiente se não mudar de mentalidade. O evangelho não são de pessoas vindo aqui à frente, o evangelho é sobre pessoas que conhecem a Cristo e passam a viver como Cristo quer que eles vivem. E logo, se eu sou filho, eu não vivo mais como escravo, eu vivo conforme Cristo diz que eu vivo como filho. Então, queridos, eu quero te dizer: você é filho. Não viva como escravo. Sabe por quê? Porque nós não podemos mudar de vida se a gente não mudar o que pensamos. Você não pode mudar de vida se você não mudar como pensa. Tem gente que está há 10 anos, mas continua vivendo como escravo. Jesus morreu para que você fosse co-herdeiro, para que você fosse chamado de filho. Sabe por quê? Deixa eu te falar uma coisa. Sabe qual é o retrato da mentalidade de escravo? Deixa eu te falar. É uma mentalidade de medo. Repita comigo: mentalidade de medo.
Sabe por quê? Porque no Egito eles foram acostumados a ter medo. No Egito eles eram escravos. Aí chegava o capataz e dizia: não vai não? Tá. Tome peia, tome chicote, tome, pá. Mentalidade de medo. Mentalidade de medo. Chegaram na hora de Deus cumprir a promessa, e eles tiveram medo. Sabe por que eles tiveram medo? Sabe por quê? Porque eles esqueceram do que Deus estava construindo neles. Você sabe por que Davi não teve medo de Golias? Sabe por que Davi não teve medo de Golias? Porque Davi sabia que ele tinha uma promessa de ser rei. Deixa eu dizer uma coisa para você: o tamanho do gigante não importa quando você está construindo algo maior do que ele. Sabe por que a gente para diante do gigante? Porque muitas vezes a gente esquece o que Deus está construindo em nós. Sabe por que aquele povo parou? Porque eles esqueceram o que Deus estava construindo neles. Eu quero te falar o que Deus vai fazer na sua vida, o que Deus vai fazer na sua família, o que Deus vai fazer na sua casa, o que Deus vai fazer na sua história, é bem maior do que qualquer gigante possa se levantar. Então, querida, a partir de hoje, quando o gigante se levantar, lembre-se que em Cristo você está construindo algo bem maior do que qualquer gigante. Eu às vezes eu acho que eu sou louco, sabia, gente? É sério, eu acho que eu não sou normal não. A Fabíola tem certeza. Mas uma das coisas que eu me acho muito louco, sabe o que é? É porque tem vezes que eu estou lendo a Bíblia, eu estou orando, aí eu quero que Deus fale comigo, uma outra maneira que Deus fala comigo, vocês não vão acreditar. É quando eu assisto documentário. Gente, só assistir um documentário é batata. Deus fala comigo, Deus me dá uma palavra, Deus me dá uma coisa. É incrível isso. Aí vocês podem ter noção que eu assisto muito documentário. Eu gosto muito de assistir. Mas teve um dia que eu estava assistindo um documentário sobre surf, que falava do Nick Fennig. Fennig ou Fennig? Fennig, né? Nick Fennig, se você não sabe, é um surfista tricampeão mundial de surf. O Medina é bi, ele é tri. E o Fennig é um dos grandes surfistas que entraram para a história. Só que teve um campeonato mundial, depois você pesquisa no YouTube, que ele estava lá na África do Sul, ele estava disputando um campeonato mundial, aí um tubarão atacou ele. Tem um vídeo lá, ele aqui na prancha, aqui nadando de boas, aí vem um tubarão e ataca ele. A sorte dele é que o tubarão errou a mordida, em vez de pegar nele, pegou na prancha. Ele deu um murro no tubarão e saiu correndo não, nadando. Ele deu um murro no tubarão e saiu nadando. Se você procurar no YouTube, você vai ver o vídeo, ele está lá, e chega um jet ski e leva ele. A prova foi cancelada por causa dos tubarões. Quando é um tempo depois, poucos dias depois, ele vai treinar. O que é que acontece? Outro tubarão aparece. Só que dessa vez não precisou atacar, ele foge. Ele viu e fugiu. Aí uma repórter com mentalidade de escravo, sabe aquele pessoal que quer lhe botar para baixo? Que quer se falar bons conselhos, mas na verdade é boca de Satanás. Chegou para ele e disse assim: você não acha que isso é um sinal que você deve se aposentar? Aí ele olhou, preste atenção. Aí ele olhou e pensou: você tem razão, sou tricampeão mundial, o surf já me deu tudo. Aí a frase dele, gente, me marcou muito. Ele olhou para a repórter e disse assim: mas acontece que a minha vontade de surfar é muito maior do que o meu medo de tubarão. Quando ele disse isso, acontece que a minha vontade de surfar é bem maior do que o meu medo de tubarão,
Na hora o Espírito Santo falou comigo: é isso que eu quero que você entenda, Samuel. Eu preciso que você entenda que a sua vontade de viver as minhas promessas, de viver os meus milagres, de viver o que eu tenho para você, ela tem que ser bem maior do que os seus medos, ela tem que ser bem maior do que os seus traumas, ela tem que ser bem maior do que o teu passado. Porque, Samuel, se você tiver vontade de viver tudo aquilo que eu tenho para você, pode ter certeza que você vai viver o extraordinário. E muitas vezes o medo é um limitador. O medo é como se ele chegasse e dissesse assim: ó, você só pode vir até aqui, ó, porque aqui está seu medo. Aí lá vem você até aqui, ó, daqui eu não posso ir. E sabe, uma das grandes coisas que eu mais amo no Evangelho é porque em Cristo os limites do extraordinário foram tirados, para que a gente pudesse viver assim como Ele viveu. Sabe o que é Evangelho? Evangelho é milagre. Sabe o que é Evangelho? Evangelho é sobrenatural. Sabe o que é Evangelho? Evangelho é coisas grandes. Sabe o que é Evangelho? Era a garota que era prostituta, que não tinha ninguém na família, abandonada por pai e mãe. De repente ela conhece Jesus e vira uma dona de casa, uma mulher abençoada, uma mãe de família, uma mulher que profetiza, uma mulher que fala coisas grandes. Diga se isso não é milagre. Sabe o que é Evangelho? É um cara bêbado, drogado, sem perspectiva nenhuma, vira um homem trabalhador, direito, bom pai e até um pastor. Sabe o que é Evangelho? É aquela menina que chega aqui doente emocionalmente, mas aqui ela é curada. Sabe o que é Evangelho? É os milagres, é o cego ver. O Evangelho é o sobrenatural. E sabe por que a gente parou de viver isso? Porque nós estamos deixando o medo nos limitar. Eles olharam e disseram: são maiores do que nós, então nós não podemos. Mas eles esqueceram que a vida dele não tinha a ver com aquilo que a vista pode ver. A vida dele tinha a ver com aquilo que Deus prometeu. A vida dele tinha a ver com o extraordinário. E sabe o que aconteceu? Quando aquele povo foi, eles não precisaram nem fazer nada. Jericó caiu sem que ele precisasse fazer nada. Sabe por quê, queridos? Eu quero te dizer hoje, eu quero profetizar na sua vida hoje, que o medo não vai mais te limitar. Você vai viver os milagres que Deus te chamou para viver. A tua família vai viver os milagres que Deus chamou ela para viver. Então, querido, chega de ter medo. O medo não vai te parar. O medo não vai mais nos limitar, porque coragem não é ausência de medo. Coragem é você decidir ir apesar do medo. Sabe quem é um cara que eu admiro na Bíblia? Gideão. Cara, eu sou fã do Gideão. Eu tenho uma mensagem sobre ele que é muito boa, por sinal. Vendendo meu peixe para eu voltar, entendeu? Quando eu voltar aqui eu vou pregar essa mensagem sobre Gideão. É muito boa, por sinal, essa mensagem. Pensa uma mensagem legal. Vocês iam dar tudo dando glória a Deus agora, se estivesse pregando ela. Então, eu admiro muito Gideão, porque Deus dá uma ordem a Gideão: ó Gideão, eu quero que você vá lá e destruam os ídolos do teu pai. Aí o que foi que Gideão fez? Esperou todo mundo dormir e foi. Eu estava conversando com um amigo meu, que disse assim: cara, como Gideão era medroso. Se Deus tivesse me mandado ir, eu tinha destruído os ídolos na frente de todo mundo, porque Deus mandou. Aí eu peguei e falei assim: cara, você se esqueceu de um detalhe. Ele qual? Ele foi de noite, mas ele foi. Ele foi de noite, mas ele foi. Tinha medo? Tinha, mas coragem não é ausência de medo. Coragem é você decidir tomar uma decisão, apesar do medo. Se está difícil durante o dia, vá de noite. Se está difícil por o caminho, muda o caminho, mas você só não pode parar. Sabe por quê? Sabe por quê? Sabe por que o inimigo tenta tanto colocar um medo sobre a sua vida? Vou contar uma história para vocês entenderem. Eu gosto de contar a história que é para vocês entenderem e assimilarem. Existiam 2 pássaros. Os pássaros estavam voando, né? Com muita fome. Aí de repente eles viram uma plantação de milho. Ficaram felizes. Aí um se aproximou, que era o pássaro medroso. Quando ele estava feliz indo para a plantação de milho,
coisa boa, é muito milho, eu vou me dar bem aqui. Aí viu o espantalho e parou. Opa, tem um espantalho. Se tem um espantalho, eu não posso. Fugiu. Só que de outro corvo que estava voando, que é o corvo inteligente, que estava aqui, opa, tem milho ali. Foi se aproximando, opa, tem um espantalho. Se tem um espantalho, é porque tem muito milho. Sabe por quê? Porque os teus medos apontam para as tuas maiores recompensas. Olha para o teu medo agora. Olha para aquilo que está te parando. Olha para ele agora. Sabe para que isso está apontando? Não é para a sua derrota. Não olha com mentalidade de escravo, olha com mentalidade de filho. O seu medo não aponta para a sua derrota. O seu medo aponta para a grande recompensa que Deus tem para a sua vida. Hoje é dia de deixar os nossos medos para trás. Hoje é dia de viver o extraordinário de Deus. Hoje é dia de entender que nós não somos escravos, nós somos filhos. Hoje é dia de lembrar que nós temos uma promessa. Hoje é dia de sair daqui empolgado. Sabe, queridos, eu vim pregar aqui. Hoje eu estava tão empolgado, porque Deus estava me lembrando algumas coisas. E eu todo empolgado. Sabe por quê, querida? Porque o Evangelho me empolga. O Evangelho me empolga. Sabe por que o Evangelho me empolga? Porque é a certeza de viver o sobrenatural de Deus aqui na terra. É a certeza que os meus medos não irão me parar. É a certeza que meus medos estão apontando para as minhas maiores recompensas. É a certeza que maior é quem está em nós do que quem está no mundo. É a certeza que eu estou construindo algo bem maior do que qualquer gigante. Então, querido, se eu fosse você, eu se animava aqui hoje, porque Deus está restabelecendo promessas hoje, sobre a tua vida, sobre a tua história, sobre a tua casa. Deus vai fazer, e hoje você vai passar por cima do medo. Mas se tinha uma mentalidade de medo, também existia uma mentalidade de necessidade. Repete comigo, diga necessidade. Diga necessidade. Agora olha para a pessoa que está do seu lado e diga como fosse, diga: Deus não vai só suprir a minha necessidade. Quem vive de necessidade é escravo. Deus vai fazer muito mais do que eu imagino, do que eu penso, do que eu posso esperar, porque o nosso Deus é um Deus de fartura. Bota uma salva de palmas para Jesus aí. Escuta, escravo se move por necessidade. O que é que você é? Você é filho. Preste atenção. Enquanto continuarmos nos movendo por necessidade, é a necessidade que nós vamos viver. Mas quando começarmos a nos mover por um propósito, é o extraordinário de Deus que nós vamos viver. Escravos vivem na necessidade, filhos vivem no propósito de Deus. Samuel, tem diferença? Total. Sabe, queridos, imagine uma semente. Todo mundo fala do plantar e do colher, mas ninguém lembra da fase mais difícil da semente. Sabe qual é a fase mais difícil da semente? É quando ela cai no solo. Caiu. De repente, ela começa a germinar. Quando ela começa a germinar, tudo que ela vê, sabe o que é? Terra. Fase mais difícil da semente, ela desabrochou e só tem terra. Naquele momento, a necessidade da semente é a luz solar. Sabe por quê? Porque quando ela tiver a luz solar, ela vai conseguir fazer fotossíntese e vai sobreviver. Eu sempre achei que seria muito chique
eu falar fotossíntese na mensagem. Ficou legal, né? Fotossíntese, assim, eu tava numa mensagem, assim. Rapaz, evoluindo, viu, amor? Fotossíntese. Então, ela faz fotossíntese e ela vai sobreviver. Ela vai viver. O que é que acontece? Quando a semente corta o solo, ela cortou e ela tem acesso à luz solar. Naquele momento, ela atende a necessidade. Só que note, ela não para ali. Por quê? Porque se o propósito, se a necessidade da semente é luz solar, o propósito dela é outro. O propósito dela é crescer e dar fruto. Então ela não para quando ela vê a luz solar. Ela vai até ela cumprir o seu propósito. E deixa eu te falar uma coisa, sabe qual é o nosso problema? Nós ficamos muito felizes com a necessidade e paramos na necessidade. Sabe por quê? Qual a necessidade do homem? É salvação. Sabe o que é salvação? Salvação é Jesus te pegando aqui, ó, te tirando do inferno, te trazendo para cá. Filho, eu te perdoo, eu morri por você, eu te amo, deixa eu te curar, deixa eu fazer, mas vem cá, ó. Tem muita coisa agora para a gente viver, não para aqui não, ó. Tem muita coisa para a gente viver, tem um propósito grande para a gente viver. E qual é esse propósito? Romanos 8, capítulo 19. Pois a criação aguarda ansiosamente a manifestação dos filhos. Note que não é dos escravos, é dos filhos. E qual é o meu propósito? O meu propósito é olhar o gemido da criação e dizer: eu sou a resposta. Eu sou a resposta para a prostituta, eu sou a resposta para a família que está se acabando, eu sou a resposta para o drogado, eu sou a resposta. Sabe, queridos, eu quero te dizer hoje, você não vai parar na necessidade. Jesus não morreu só para lhe dar necessidade, Jesus morreu para você ser coparticipante da obra dele aqui na terra. Então se prepara, porque ele vai te chamar para viver coisas grandes aqui nesta terra. Escravo vive na necessidade, filho vive no propósito. E quando ele entende o propósito, ele entende que trabalha por algo bem maior do que ele. Então ele olha o medo e diz assim: ixi, não me afeta não, deixa eu ir. Mas o problema é que a gente muitas vezes continua com essa mentalidade de escravo, querendo viver na necessidade. Você quer uma prova? Quer uma prova? Vou te provar. Eu gosto de usar a história de Bartimeu. Jesus estava passando em Jericó, quando de repente Bartimeu estava lá, viu Jesus, viu não, né, que ele era um cego, perdão. Ele ouviu que Jesus estava passando. Então ele começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, 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 olha, eu estou aqui, Jesus, filho de Davi. Até que Jesus percebe e manda trazer o cego. Imagina o ceguinho chegando todo empolgado lá: cadê Jesus? Cadê? Eu quero ver Jesus, eu quero ver Jesus. Aí Jesus olha para o cego e diz assim: o que queres que eu te faça? Pode parecer uma pergunta tola, mas é uma das melhores perguntas que Jesus já fez. Sabe por quê? Pensa comigo. A Bíblia diz que ele deixa a capa, isso era um sinal que ele era um mendigo. Se ele era um mendigo, ele poderia ter chegado para Jesus e ter dito: ah, Jesus, me dá uma esmola, estou feliz com a esmola, me ajuda a atravessar a rua. Mas ele poderia ter dito: eu lembrei que você era um carpinteiro, ouvi dizer, você pode fazer uma bengala nova para mim? Eu sei o que você está pensando, Samuel, mas diante de Jesus, você acha mesmo que ele ia pedir essas coisas? A grande coisa de Bartimeu é que ele pediu a Jesus aquilo que só Jesus poderia fazer. Ele chegou para ele e disse assim: eu quero ver. Quando eu estava lendo, Jesus falou assim para mim: Samuel, sabe qual é o problema dos meus filhos? É que os meus filhos chegam diante de mim e me pedem bengalas. Meus filhos chegam diante de mim e me pedem esmola, porque esmola qualquer um pode dar, bengala qualquer carpinteiro pode fazer, mas a visão
só Jesus pode dar. Ele olhou e disse assim: eu quero ver. Sabe onde é que está a nossa mentalidade de escravo? Uma vez eu estava na igreja, aí acabou o culto, a menina chegou assim para mim e disse assim: pastor, me ajuda. O que foi? Pastor, eu quero que você ore. Eu orar pelo quê? É porque amanhã eu vou ter vestibular e eu quero que você ore para Deus me ajudar a lembrar na minha prova. Eu quero que você ore. Eu olhei para ela e disse assim: eu não vou orar por você não. Não vou orar por você. Como assim, pastor? Você não vai orar por mim? Não vou orar por vocês. Tchau. Ela ficou insistindo: ora por mim, pastor, ora por mim. Eu olhei para ela e disse assim: você vai fazer vestibular para quê? Ela: vou fazer farmácia. Sabe o que é que você faz? Ela: o que? Estuda, que tu passa. Estuda, é simples, estuda que tu passa. E ela continuou insistindo. Eu disse assim: vem cá que eu vou te ensinar a orar. Ela: eu oro. Não, mas eu vou te ensinar a orar agora. Feche teus olhos. Botei a mão na cabeça dela e disse assim: Senhor, que essa moça, quando estudar, fizer o vestibular e passar porque ela estudou, ela vai passar porque ela estudou, e quando ela passar e estiver na faculdade de farmácia, que ela possa acessar toda a criatividade do céu, toda a sabedoria do céu, porque Jesus, todas as soluções para a terra o Senhor já tem no céu. Então que ela possa acessar essas soluções, essa sabedoria, e ela possa descobrir a cura de uma doença que não existe ainda. Aí meu amigo que estava perto de mim disse assim: homem, tu é doido ficar orando essas coisas doidas, homem, você é louco. Disse assim: cara, é isso. Porque para mim, se eu oro e digo assim: olha, ajuda ela a passar, eu estou chegando diante de Deus e estou pedindo uma bengala para Deus, eu estou pedindo uma esmola, porque é algo que ela pode fazer. Se eu chego para Deus e digo: Deus, me dá algo que eu posso fazer, é como se eu tivesse como Bartimeu chegando diante de Deus e pedindo algo que eu posso fazer, que outra pessoa pode dar. Quando na verdade, queridos, quando eu chegar diante de Deus, eu quero pedir aquilo que só Deus pode fazer. Então quando eu chego diante de Deus, eu não peço bengala, eu só peço o sobrenatural, porque fé é isso. Fé é você ver aquilo que não aconteceu, mas em Cristo já é realidade. Só que a nossa mentalidade de escravo, que foi a mesma que fizeram eles ter medo do gigante, é a mesma que faz a gente chegar diante de Deus e se comportar como um escravo. Jesus quer fazer assim na sua mente, ó, para que você possa viver coisas bem maiores, para que você possa viver o extraordinário, para que você não possa deixar o medo te limitar, mas para que você possa chegar diante dele, e como um bom filho, você possa sonhar com coisas grandes, você possa sonhar com milagres, você possa sonhar com o extraordinário, porque quando Deus faz, Deus não faz nada simples, bobo, besta, não. Quando Deus faz, é para que todo mundo olhe e diz: só pode ter sido Deus. Só pode ter sido Deus. Só pode ter sido Deus. Então quando eu oro a Deus, eu vou falar de mim agora. Eu chego para Deus e digo assim: Deus, eu quero ser um dos maiores financiadores de sonhos do Brasil. Você pode dizer: rapaz, isso é impossível. Se não for para sonhar com o impossível, eu prefiro nem estar aqui, cara. Eu creio num Deus do impossível. Eu creio na maior loucura que pode existir. Por isso que Paulo diz que o evangelho é loucura. Sabe por que qual é a maior loucura? Eu estava conversando com um ateu uma vez. Um ateu começou a me dizer tudo aquilo que era loucura na Bíblia. Saiu dizendo: você crê nisso? Olhei e disse assim: eu creio, cara. Sabe por quê?
porque eu creio na loucura muito maior do que a arca de Noé, eu creio na loucura muito maior do que uma virgem ter filho, eu creio na loucura muito maior do que um mar se abrir. Ele qual? É Deus, cara. Deus é o maior dos absurdos. E sabe o que é mais louco? Ele fala comigo, cara. Se eu for um psicólogo, eu posso dizer que eu escuto vozes, porque realmente eu escuto. E você sabe o que é mais louco? Esse Deus que é grande, que é uma loucura, que eu acredito, e que fez tudo isso, Ele mandou o Filho dele, que também é Deus, para morrer no meu lugar, e ao terceiro dia Ele ressuscitou. Para quê? Para que eu pudesse ser co-herdeiro dele. Olha que loucura, mas sabe o que é isso? É o Evangelho. Então, a gente crê numa loucura, vive acreditando nisso, no impossível, mas na hora de viver, no dia a dia, a gente quer viver como normal, querido. Ou você se joga por inteiro, ou você nunca conheceu. Ou você se joga por inteiro, ou você não vive. Então, se é para viver assim, eu quero viver da maneira como Deus disse que eu ia viver. E sabe o que foi que Jesus falou? Que nós faríamos coisas bem maiores do que essa. E se Ele falou que nós faríamos coisas bem maiores, se Ele falou, é porque já é. Toda palavra que sai da boca de Jesus já é. Pode não ter acontecido ainda, mas já é. Então eu decido viver bem mais alto. Para finalizar, uma família queria se mudar da Europa para os Estados Unidos, só que a passagem era muito cara, e era uma família pobre. O pai juntou, vendeu tudo que tinha, e quando o pai juntou e vendeu tudo que tinha, eles foram lá comprar passagem, compraram a passagem da família, só que sobrou pouco dinheiro. Então o que foi que aquele pai pensou? Com esse dinheiro, eu não consigo comer todo dia no navio, eu vou guardar alguma coisa aqui para emergência, e vou comprar algumas coisas aqui. Se eu e minha família comermos uma vez por dia isso daqui, a gente consegue chegar nos Estados Unidos. Só que fizeram uma maldade com aquela família, sabe qual foi? Botaram ela do lado do restaurante, e aquela família que estava passando fome, vivendo uma coisa ruim, vivendo uma coisa difícil, comendo uma comida ruim, passando fome, ela começou a ver as pessoas indo para o restaurante. Ela escutava os barulhos dos pratos. Você sabe o que é você estar com fome e escutar o barulho dos pratos? Só que ela não podia comer, tinha que comer uma comida ruim, uma vez por dia. Faltando um dia para chegar na América, o comandante chama e faz um aviso: amanhã nós estaremos na América. Aquele pai pega aquele dinheiro, conta, e diz assim para a família: aqui deve dar para a gente comer num restaurante. Hoje nós vamos comer num restaurante. A família se animou. Aquele homem saiu à procura do capitão. Quando chegou no capitão, ele muito bravo, muito chateado, porque estava com fome, chegou de uma maneira até arrogante, insípida, e disse assim: quanto é para comer num restaurante? Porque eu vou comer, eu pago. O capitão olhou para ele e disse assim: filho, você não está comendo no restaurante? Ele falou: eu não estou comendo, mas hoje eu vou comer, me diga quanto é, porque eu pago. O capitão olhou para ele e falou assim: o preço do restaurante estava incluído na passagem, você não estava comendo porque não queria. É isso que acontece quando a gente vive como escravo. A gente passa fome porque quer, porque a gente promessa de Deus, Ele já fez milagres, só que a gente escolhe viver de uma maneira medíocre. Aquele povo parou porque teve medo, quando na verdade a terra já era deles. Tem pão na mesa do pão, tem pão na mesa do pão. Jesus colocou uma mesa farta, para que a gente não pudesse passar mais fome. Eu quero que você fique de pé.
Eu quero